Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta sexta-feira. E que beleza, hein? Com o Brasil classificado para a segunda fase da Copa do Mundo. Quem vem? Quem vem? Calma, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes eu tenho um recadinho para você que você já sabe, né? Clica nesse QR Code que o Silão vai colocar aqui na tela, ó. Do meu lado, bem aqui, ó. Pega seu telefone, aponta para ele, porque nele você vai encontrar as melhores opções dos cursos aqui da Faculdade Kennedy e do Centro Universitário Promove. Lembra que eu já te falei, né? Que o Promove, ó, tá lá pro alto agora. Muito mais fácil para você ingressar aqui nas nossas faculdades. Perde tempo não. Clica nesse QR Code e venha fazer parte da Faculdade Kennedy e do Centro Universitário Promove. O Unipromove para ficar mais bonito para você, tá bom? Vem pra cá, vai ser bom pro seu futuro e bom pro seu bolso. Vamos começar a debater o esporte, então? Principalmente a Copa do Mundo? Você, eu e ele comigo hoje, Maicão do Barreiro. E aí, papai, bom ou não? Beleza, Paulo. E a Copa, tá gostando? Sensacional. Tá bom, não tá? Tá bom demais. E Cabo Verde? Eita, é a grande sensação, é a né? grande sensação. Tem vozinha, papai. Vozinha deles. Você narrou assim já? Pra essa galera? Não, não, ainda Copa não. você tá descansando? Tô descansando, a gente volta depois com o Atlético na sequência. Como você falou do Atlético, vamos falar então rapidinho do que tá acontecendo aqui no mercado nacional antes da gente ir lá pro Zewa, Canadá e México. Bora. Vamos falar do Atlético que anunciou, voltou. Principalmente, né, o mais importante, a galera agora acabou férias, acabou descanso e foco no segundo semestre. A galera voltou aos treinos, tá aí com as imagens da Galo TV para você. O treino começou, primeiro foi aquele lance ali do exame médico, Exatamente. O físico e tal, e coisa e tal, e já começou lá ele introduzir a bola, Maicão. Oh, não tem jeito, sai fora. Mas o legal também desse treino, Paulo, foi porque foi aberto à imprensa, né? Isso aí. Depois de muito tempo, a imprensa retornando à cidade do Galo, podendo ver como é que tá a estrutura, como é que é a dinâmica de trabalho ali do Eduardo Domingues, bem bacana. Agora, o ideal, Paulo, seria o Atlético já voltar para essa intertemporada com alguns reforços, né? O que a gente vê aí é apenas a chegada de um jogador, que é o Léo Duarte. Que é o Léo Duarte, já a gente vai falar mais sobre ele. Mas assim, é importante, a turma já está voltando aí, já tem esse tempo de preparação e que o Eduardo Domingues consiga montar um bom time, uma boa estratégia para esse segundo semestre, viu, Paulo? Já emenda falando do Léo Duarte aí, o que você acha dessa contratação para a zaga? Ô Paulo, é um bom jogador, né? Já atuou pelo Flamengo, ele vem para ser esse substituto do Júnior Alonso, que está defendendo o Paraguai na Copa do Mundo, mas que posteriormente já vai jogar nos Estados Unidos. Eu acho que é uma excelente contratação e não vem para ser titular, mas vem para ser uma boa opção de banco de reserva. Você acha que ele não chega para brigar por uma vaguinha nesse time, não? Porque nós estamos falando que sobrou o Ivan Roman, sobrou Lianco, o Juan Tressoldi, que teve o vínculo, que teve o contrato, né, efetivado pelo Atlético. Isso. E quem mais? Tem o Vitor Hugo, e o né? Vitor Hugo, Exatamente. Que a gente esqueceu do Tox, né? Tem esses caras. Você não acha que ele chega para tentar beliscar uma vaga na titularidade, não? Tá aí a fotinha dele aí, ó, na apresentação que aconteceu também na Cidade do Galo. Olha, Paulo, assim, teoricamente os titulares são o Lianco com o Juan, né? Assim, na melhor das fases de cada um. Se for o Lianco antes da lesão, né? Exatamente. O Lianco antes da lesão. E ele já deu até uma deixa, né, antes dessa parada para a Copa, que ele estava insatisfeito com essa situação de banco de reservas. Ou seja, se treinar bem, se tiver bem fisicamente, vai ser titular com o Juan. E o Léo Duarte chega para ser essa opção. Eu já acho que o Léo Duarte vai carimbar essa titularidade aí para fazer dupla com o Tressoldi. Mas isso aí a gente vai ter que esperar até o dia 22 ou 21, vou confirmar aqui, porque como nós estamos garrados nessa Copa do Mundo, a CBF ela já desmembrou os jogos da 19ª rodada, a última do turno do Brasileiro. E o Atlético volta a campo no dia 21, 2 dias depois da final da Copa do Mundo, que, se Deus quiser, teremos o Brasil conquistando o Hexa, com o Vini Júnior trazendo o caneco pra galera.
contra o Bahia, 21 de julho, 7h30 da noite, terça-feira, na Arena MRV. Que pode ter a estreia do Léo Duarte e, por que não, outros reforços, porque a janela já vai estar aberta, né? Então, ou seja, o Atlético vai poder anunciar alguém mais aí, por que não, né, Maicon? A gente tanto cobrou aí peça pro meio campo, pro ataque, um possível novo Hulk, será? É o que a torcida mais anseia, né, Paulo, por novos reforços. O Guilherme Alves até deu entrevista, né, nessa visita à imprensa lá na Cidade do Galo, falando que o Galo está fazendo tudo de forma muito blindada, porque quando vaza a negociação fica ruim, né, para o clube se tratando de valores. A expectativa e a esperança é que o Atlético esteja encaminhando aí com vários reforços, né, na surdina. Sim. Porque se não tiver ninguém encaminhado aí, vai ser uma frustração muito grande. Porque o primeiro semestre do Galo, a gente viu aí que o time precisa de muitos jogadores. E a janela vai estar aberta entre o dia 20 de julho e 11 de setembro. Então, a possibilidade sim do Léo estrear, porque se o nome dele aparecer no bid no dia 20, no primeiro dia, é batata que ele vai ser relacionado para o jogo. Isso aí. Essas notícias do Atlético, você sabe, você encontra lá no hojeemdia.com.br. Diga, Maicon. Só complementando que o Atlético contratou o Juan Tressoldi em definitivo, né? Isso aí. Até 2029. Isso aí, o vínculo até 2029. Essa informação tá lá no hojeemdia.com.br e também nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia, como aparece aqui para você na sua tela. Então não perde tempo não. Clica lá que você vai ficar sabendo tudo que acontece com o Atlético, assim como no Cruzeiro, que até o momento anunciou o Gabriel Rojas, que agora sim, chega para ser, eu vou cravar, viu, Maicon? Será o titular do Cruzeiro, tá aí a imagem dele com a camisa 27, chega para ser o titular da lateral esquerda. Por que eu tô cravando? Porque o Cruzeiro, o Kaique, já está na Itália, já foi fazer os exames médicos para assinar com o Como da Itália, e o Prats já vai para o Borussia. Então, ou seja, o Cruzeiro está sem lateral. Vai ser o Gabriel Rojas, que também, dia 20, deve ter o seu nome registrado no BID, para poder estrear no Cruzeiro, Maicon. Antes chegava para brigar por posição com o Kaique, agora chega para ser titular. É ele ou ele, né? Não tem jeito. É ele ou ele. Até então, porque o Cruzeiro ainda está no mercado para o novo lateral. Exatamente. Está no mercado e com dinheiro, né? Tá com bala dinheiro. Na agulha. E tá doido, e o homem tá abrindo supermercado BH para tudo quanto é canto. Vou te falar, Você tá doido, meu filho. O que um coração feliz não é capaz de fazer. Maria, é muito amor. Ei. Pois é, Paulo. Mas o Cruzeiro foi muito bem no mercado, Paulo, uma vez que no futebol brasileiro tá cada vez mais difícil você encontrar um lateral esquerdo que chegue e resolva a questão, né? A gente vê aí na seleção brasileira dificuldade para achar lateral, então acho que o Gabriel Rojas foi um acerto muito bom no Cruzeiro e chega para agregar nessa sequência de Libertadores e de Copa do Brasil. E a estreia do Rojas será no Beira-Rio contra o Internacional no dia 22 de julho, 9h30 da noite, nesta derradeira partida do primeiro turno do Brasileirão. Derradeiro, ficou bonito isso que eu falei. Você tá gastando, Paulo. Você tá doido. Tabela, isso tudo a gente vai trazer lá para a última semana, na semana da Copa, porque aí a gente desembola melhorzinho o que vai acontecer no Brasileiro. Só que antes do Brasileiro, diferente do Atlético que ainda não anunciou jogos treinos ou amistosos, o Cruzeiro tem pela frente 2 jogos treinos. Tá aí a volta do Cruzeiro, que também aconteceu no dia 22, e são os primeiros passos de Rojas e os demais jogadores depois dessas férias também, né, Maicon? Ô, Paulo, isso é muito importante. Muita gente tem receio desses jogos, treinos, porque você pode lesionar um jogador importante, né? Mas isso é muito importante para você dar sequência de jogo para os atletas. Eu lembro que no ano passado, quando o Jardim chegou, nós tivemos aquela pausa, né? Uhum. E o Cruzeiro fez 2 jogos treinos, salvo engano, em Cariacica, né? E a partir dali o Cruzeiro começou a engrenar, começou a pegar um gás e pegar o elevador no Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro fez certíssimo. Um desses jogos é contra o Grêmio, né? Isso, dia 12 de julho às 5 horas no Mané Garrincha, em Brasília. Pois é, então... E o próximo, só que antes desse jogo contra o Grêmio, o Cruzeiro tem o jogo no Mineirão contra o Defensor do Uruguai,
4 de julho, também 4 horas da tarde. O 4 de julho é um sábado e o 12 de julho um domingo. Ou seja, já tem 2 aí esquematizados aí para dar ritmo e que serão os jogos que o Gabriel Rojas vai jogar. Pois é o primeiro contato com a torcida, né? Exatamente. Então vai ser bem legal, Paulo. O Cruzeiro acertou aí, né, nessa marcação desses 2 jogos. É isso aí. Então, do futebol da Série A, a gente trouxe essas 2 novidades para vocês e vamos passar rapidinho pela tristeza. Quando eu digo tristeza, é a Série B do América. Quando rapaz, a gente imaginava que o Coelhão ia dar uma engrenada depois da vitória que teve, foi lá e, eu tô falando, gente, tira o Independência da vida do América nessa Série B. Vamos brigar com você, pô. Vai jogar na Arena Gregorão, joga em algum lugar, Maicon, não dá. Perdeu pro Criciúma e agora tá anunciando um pacote de reforço. Só que vamos esperar pra ver se dá tempo pra ainda esses jogadores ajudarem a Série B ou já são nomes para a Série C, hein, Maicon? Ô, Paulo, a pior coisa que aconteceu pro América foi não ter pausado a Série B nesse período de Copa, né? Porque o América tá fazendo uma reformulação que geralmente é feita em dezembro, em janeiro, no meio do ano, com o Campeonato Brasileiro rolando e o time afundado na zona de rebaixamento. E o pior disso tudo, cara, é que, assim, o América tá tão mal que a confiança dos adversários vão lá em cima, né? Você pega o gol do Criciúma... Você tá doido, o cara vergonhoso, gol de peladinha, de rua. É jogo de 2 contra 2 na rua do Bahia. Exatamente, gol de letra dentro da pequena área, desmoralizando completamente o América. A situação tá péssima, viu, Paulo? O América parou nos 6 pontos, tá 10 do CRB, que é o primeiro fora da zona. O CRB e o Botafogo de São Paulo, os dois com 16 pontos. Isso é complicado. Aí, amanhã, vulgo sabadão, vai jogar novamente fora de casa, pega o Operário. E o Atlético tinha perdido pro Londrina, para complicar mais ainda a vida do América, porque o Londrina chegou a 15 pontos, é o primeiro da portinha da zona ali. Nossa. Ó. E o Atlético vai jogar contra o Avaí, que tem 13, que tá na zona, ou seja, o América de novo torcendo pro Atlético bater o Avaí, como ele torceu contra o Londrina e não deu certo, é torcer pro Avaí para tentar fugir somar ponto, porque agora não é fugir, é tentar somar ponto na tabela. Mano. Exatamente. Hoje nós vamos para qual rodada, Paulo? Nós estamos indo para a 15ª rodada. 15ª rodada, o América tem apenas uma vitória na competição até agora. Eu acho que mais do que torcer, né, para os adversários perderem, Paulo, o América vai ter que buscar um milagre aí nesse final de primeiro turno e tentar ganhar esses 4 jogos que vão encerrar. O milagre tinha nome, Givanildo. Ô, Givanildo, saudade do Givanildo. Aposentou, né? Eita, aquele moço resolvia a vida do América assim, numa facilidade. Givanildo com a dupla do meu querido Cláudio Prates. O Claudinho era espetacular, que era o auxiliar do Givanildo ali, ó. A dupla ali era imbatível e salvava o Coelhão. Sem eles agora, meu filho, é rezar para poder ver o que acontece nessa Série B pro América. Pro Atlético tá ali naquele meio de tabela, buscando, quem sabe ainda com o Alex não consiga chegar ao 6º lugar ao final ali dessa primeira etapa para beliscar uma vaga e tentar o acesso, né, Maicon? É isso aí, vamos ver. O Atlético começou bem, teve uma decaída ali, agora tá estacionado, né, nesse meio de tabela. Já tá na hora de pegar o elevador também, viu? Tá na hora de pegar o elevador. Passando agora, para fechar a régua das séries nacionais, vamos para a Série D, que ainda tem disputa. Na Série D, o nosso querido Uberlândia foi o único que ganhou dos representantes mineiros, foi o único que ganhou o jogo de ida da segunda fase da competição. Ele meteu 2-0 no Rio Branco, lá no Espírito Santo, vem com vantagem para o jogo de volta, que vai ser amanhã no Parque do Sabiá, às 5 horas da tarde. Resultado gigantesco, né, Maicon? E o Uberlândia agora que virou Uberlândia, né? Agora virou SAF, então exatamente. Tomara que seja um início importante, né? Nessa virada do Uberlândia aí, que faz parte de uma cidade muito rica de Minas Gerais, né? Amanhã também tem Tombense e Craque de Goiás, lá de Catalão. O Craque começou ganhando o confronto 1-0, ou seja, o Tombense ainda tem chance, porque vai receber o Craque lá em Tombos
lá no Almeidão, com possibilidade de 1-0 ganhar de um gol de diferença, leva para os pênaltis. O Tom Benz também que precisa, né, voltar pelo menos jogar a Série C, ele que figurou na Série B há muito tempo, estamos na torcida. O mesmo resultado é que o Betim precisa, vai jogar na Arena Gregorão em Contagem contra o Vitória do Espírito Santo. Saiu perdendo por 1-0. Também tá no páreo, né, Maicon? Tá no páreo e a gente torce também para que um time aqui da grande BH figure bem no cenário nacional do futebol. O ruim eu vou trazer pro Maicon agora. O seu querido Democrata de Valadares, o Pantera, tomou 3 cocos. 3-1 pro Ivinhema, lá do Mato Grosso do Sul. Mas vai jogar em casa. Vai pro Mamudão, precisando de 2 gols para levar para os pênaltis, ou 3 ou mais de diferença para classificar. A fórmula tá definida, Paulo. É colocar o jogo 10 horas da manhã. E vai ser 7 da noite. Vai ser... tinha que ser 10 na horas. segunda-feira. Pois é, sempre na segunda, né? É difícil. Olha, agora é esperar um milagre, né, Paulo? Péssimo resultado, mas dentro de casa, no Mamudão, o Democrata é sempre muito forte. Vamos ver. E nós vamos trazer tudo isso e muito mais lá no hojeemdia.com.br e também nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Lá também vai ter tudo, tem tudo sobre o que está rolando na Copa do Mundo, que é a nossa pauta de agora. Agora nós vamos trazer o que aconteceu de melhor para o Brasil e para as outras grandes seleções nessa última rodada, para quem já jogou, né, Maicão? Exato. Vamos falar primeiro do nosso querido Vini Júnior. O homem tá destruindo na Copa, destruindo. Aquilo que a gente estava com medo, eu pelo menos estava com receio do que o Brasil poderia apresentar depois do empate com o Marrocos na primeira rodada, foi lá, macetou os 2 outros jogos com o show do Vini Júnior. Ô Paulo, o Vini Júnior tá fazendo aquilo que a gente cobrava dele há muito tempo, né? Que é chamar essa responsabilidade, assumir esse protagonismo. Ele tem sido o cara do Brasil nessa Copa do Mundo. A gente ficou até com o pé atrás, né? Quando começou o Mundial, os grandes craques já mostrando serviço. Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo também apareceu na segunda rodada. E quando você olhava pro Brasil ali e falava, gente, será que alguém do Brasil vai ser esse protagonista? Finalmente o Vinícius Júnior chega e a gente torce muito para que ele seja esse cara também nos mata-matas, né? O Vini. Alô, Virgínia? Misturei com o Impink aqui. O gigante, nosso querido Bernardo, já tá preparando ali o kit para comprar do Impink da Virgínia. Porque é homenagear Vini Júnior. Quem sabe ali já não teve uma recaída, uma volta. Papai! Ó. O Brasil aplicou um 3-0 no Haiti, que poderia ter sido até mais, né? Apesar do segundo tempo ter sido ruim. No meu ponto de vista, o segundo tempo deu aquela murchada. O time até tirou o pé, né, Paulo? Já pensando na sequência, a situação ali já estava bem resolvida. Ainda ficou aquele pé atrás, né? Que poderia ter feito o quarto, o quinto e o sexto para já garantir uma melhor colocação na classificação, mas ficou de bom tamanho. E aí chega para enfrentar a Escócia, com essa ideia do saldo de gols ali, podendo dar uma balançada, já que o Marrocos pegaria o Haiti, que seria até então o saco de pancada, e foi mais ou menos, porque o Haiti meteu 2 gols no Marrocos. Exato. Fechando o jogo em 4-2, enquanto o Brasil 3-0 e poderia ter sido 4, se aquele golzinho o juiz não tivesse dado uma macetada, né? O gol do Vini Júnior, que ele achou uma falta. Ia ser o famoso hat-trick do Vini Júnior. Exatamente. Até agora eu tô procurando entender por que ele anulou aquele gol, Achou uma faltinha, um pisãozinho no pé ali, que só ele para poder achar aquilo ali. Mas assim, Paulo, o Brasil fez a melhor partida na Copa do Mundo, foi soberano na marcação, conseguiu furar o bloqueio da Escócia, que é um time que se caracteriza muito por ser bem defensivamente. E algumas figuras também vão começando a jogar mais bola, né? Como o Lucas Paquetá, o Ryan fez um bom jogo, um bom jogo. O Alisson, quando exigido, tá queimando a minha língua. Ainda bem, né, Alisson? Vamos ver agora quando tiver uma decisão de pênalti. Matheus Cunha, né? Aparecendo bem nessa Copa. Pra mim, os nomes da seleção brasileira são 3. Sim. Hoje. Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Vini Júnior. Pra mim é o grande destaque dessa seleção. O resto ali tá balangando. Tá ali, vai, que não vai e tal. O Alisson é o que você falou, ele ainda não foi tão exigido. Né? Contra a Escócia ele tava ali no meio do gol, que foi a única testada que ele foi lá e buscou. Contra o Haiti teve uma bola que ele soltou. Né? Então pra mim, assim,
tirando os 3, o Brasil ainda não tá empolgante e tal, mas eu ainda tô... Já aumentou. Eu acho que o torcedor brasileiro começou a confiar e acreditar um pouco mais no Brasil, principalmente pelo o Vini Júnior, depois desses jogos. Sim, pelo que ele está apresentando. O brasileiro estava carente de referência na seleção, né, Paulo? Depois do Ronaldo Fenômeno, a gente teve o Neymar, que é essa incógnita, né? Até hoje vai, não vai, Estreou... né? Estreou... 15 minutinhos, né? 20 minutos mais ou menos de jogo. Exatamente. 20, para ser preciso, 22 minutos em campo. Pois é. Correu, né? Deu um trotezinho ali, outro aqui. Porque o que ele precisava era de ritmo, né? Ritmo de jogo, né? Então, assim, o Brasil estava carente dessa referência, agora com o Vini Júnior chegando e assumindo esse protagonismo, o torcedor já fica mais animado, né? E o adversário do Brasil saiu do grupo F, que tinha Holanda, Suécia e Japão na briga, né? Entre os 3 ali. E o grande duelo da noite, que foi da noite dessa quinta-feira, era Japão e Suécia. Japão e Suécia. 1-1, resultado que garantiu o Japão a segunda colocação. A Holanda aplicou um 3-1 na Tunísia e terminou em primeiro. Com isso, Holanda em primeiro e Japão em segundo, deu Brasil e Japão, jogo que acontecerá na próxima fase. Tá aí na Arte do Cilan, segunda-feira, 2 horas da tarde, ou seja, expediente é só até meio-dia, né? O famoso quem fez, quem não fez não vai fazer mais não. Pois é, a turma já estava até questionando, né? Falando, o Brasil não vai jogar no meio do dia, é só à noite e tal. Mas brincadeiras à parte, Paulo, a gente pega tudo que nós analisamos até aqui da seleção, deleta, guarda, porque a partir de agora é uma nova competição. Copa do Mundo é um torneio extremamente traiçoeiro. O mata-mata é traiçoeiro. O mata, que é só um jogo... É pior ainda. É pior ainda. Ou seja, o Brasil vai pegar um adversário muito complicado, que é o Japão, que vive talvez a sua melhor fase Sim. Em termos técnicos, né? Em Houston faz muito calor, tem a questão do calor também que pode jogar contra o Brasil, mas também contra o Japão, né? Que é um time que corre muito. Mas eu acho que vai ser um jogo complicado, Paulo. Eu tô vendo muita gente falando aí que vai ser barbada, não sei Goleada. o quê. Goleada. Pelo contrário, vai ser um jogo difícil que vai exigir muito da parte de concentração da seleção brasileira, porque 10 minutos que você joga mal numa Copa, você fica fora. Você falou isso, a gente pode... Quem apostaria? Quem apostaria que a Alemanha perderia para o Equador? Exatamente. 2-1 de virada no jogo da tarde, que era o último jogo do... Tudo bem, a Alemanha já estava classificada e tudo mais, mas quem poderia imaginar que esse resultado iria acontecer, ô Marco? Pois é, Paulo, e assim... O que você falou, é o traiçoeiro. O Equador, a Alemanha com 2 minutos de jogo, abriu o placar. Um gol que foi meio polêmico também, porque teve um pé alto ali que poderia ou não dar como falta. E depois acabou. O Equador cresceu e foi aquela ideia de partir para cima e virou o jogo. Exatamente, Paulo. Eu gosto sempre de citar, Paulo, você lembra da era Dunga, a primeira passagem dele, ele foi perfeito em tudo, liderou as eliminatórias com o pé nas costas, ganhou Copa América, Copa das Confederações, estava fazendo uma Copa excelente, abriu 1-0 no primeiro tempo contra a Holanda. Um segundo tempo que o Brasil jogou mal naquela Copa, ele foi eliminado, tomou a virada, né? Lá na África do Sul. Ou seja, são detalhes que decidem uma Copa. Na última Copa, por exemplo, o Brasil estava ganhando de 1-0 na prorrogação. Exato. Toma o gol ali faltando 5 minutos, né? Com o Neymar ainda falando assim, calma, concentra, calma. E se eu não me engano, foi o Fred. Exato. Sondado aí pelo Atlético, meio campo. Que perde uma bola, Croácia bate em contra-ataque, faz o gol, leva para os pênaltis. E nos pênaltis a gente lembra o que rolou, né? Brasil eliminado. Exatamente. Então, assim, atenção os 90 minutos. Vai ser difícil, Paulo, mas eu acho que o Brasil é favorito. O placar de Maicão para Brasil e Japão, papai. Cara, esse jogo vai ser 2-1, 1-1 no tempo normal e o Brasil vai fazer um gol na prorrogação. Você é doido, olha o homem já infartando meio mundo. Ó, se o Mike tá infartando na prorrogação, eu vou infartar nos pênaltis, papai. Vai ser nos pênaltis? Pra mim vai dar empate no tempo normal, empate no tempo normal e nos pênaltis o Brasil passa.
Nos pênaltis o Brasil passa. Como foi contra o Chile em 2014. Lembro, Mineirão. 2014, Mineirão. Exatamente. Empate no tempo normal, 1-1. Isso. E 3-1, se eu não me engano, ou 3-2 nos pênaltis pro Brasil. Exatamente. Com o Hulk perdendo pênalti Com o Hulk aquele dia. perdendo pênalti. É. Imagina só. Meu Deus então, do céu. haja coração, amigo. Ele que narrou, ele que chegou a narrar, né? Foi até uma materinha sua, não foi? Foi. Galvão Bueno com 100... Chegou a 100 gols da 100 seleção. gols da seleção narrando. Ele que Copa. está no SBT da minha querida Patrícia Abravanel e do meu saudoso Silvio Santos. 1 minuto de silêncio. Calma, não dá pra fazer esse tempo todo, não, porque nós temos que ir embora. Mas ele narrou o 100º gol, né? 100º gol. Feito por Vini Júnior. Exatamente. Ele que dias antes entrou pro Guinness Book como o narrador de televisão que mais narrou em Copas. Olha aí. 149 jogos. Penso. Um abraço para Galvão Bueno, papai. A Fernanda é fã do Galvão. A Fernanda é fã do Galvão, como ela também está triste com uma coisa que eu vou trazer agora no final do programa. Mas antes, ó, toda a tabela nós vamos desmembrar, porque, presta atenção, tem tanto jogo, mas tanto jogo, que a segunda fase, a certeza que a gente pode trazer para você que está nos acompanhando é o seguinte: nós já temos Holanda e Marrocos, que vai acontecer na segunda fase. Isso. Na segunda-feira, também segunda-feira, só que às 10 horas da noite. Holanda e Marrocos, Maicon. Ô Paulo, jogo duríssimo, mas vai Holanda. Holanda, eu também aposto que Holanda passa, apesar que Marrocos está bem no ranking da FIFA. Isso. Antes, no domingo, teremos o Canadá contra a África do Sul. O primeiro jogo da segunda fase, o famoso 16avos da Copa do Mundo. É essa que conta com a primeira vez de um Mundial com esse formato de 48 equipes, tendo os 16avos. Canadá e África do Sul. Ô Paulo, o jogo mais sem graça vai cair logo no domingo, né? Certo, não sem graça nada, rapaz. Canadá vai aplicar uns 4-0. Vai Canadá. Gol Canadá, gol Canadá. Eu digo isso porque eu morei em Toronto, então o Canadá é meu segundo time nesta Copa do Mundo. Então tá aí garantido. O jogo vai ser em Los Angeles. E o confronto entre Holanda e Marrocos vai ser no El Gigante de Acero, no México. No México. Você é doido, papai. Também teremos já definido o confronto entre Estados Unidos e Bósnia. Estados Unidos, cabeça de chave. Lá em Santa Clara, nos Estados Unidos, vai acontecer na quarta-feira, dia 1º, às 9 horas da noite. Quem, papai? Estados Unidos passa, Paulo. Estados Unidos? Tá jogando em casa, tá animado, acho que É passa. o time, né? E até no sabadão, toda a chave, todos os confrontos estarão definidos. Então, na próxima sexta-feira, vamos trazer para vocês aqui a tabela completa e, se Deus quiser, com o Brasil já passando o babão nos japoneses. Aí, papai. E mais outros resultados que vão acontecer no decorrer destes dias, né, Maicon? Exatamente, Paulo. Tá bom demais. Tá viu? bom demais. O que eu falei que eu ia trazer agora, no final do programa, que a Fernanda ali já... A Fernanda chegou hoje, a primeira coisa que ela me cobrou. É a primeira coisa. Ela falou assim, eu quero uma nota de repúdio contra uma certa emissora. Eu falei, diga, Fernanda. Ela falou comigo assim, não tô gostando da Copa do Mundo só por um motivo. Por quê? Quem ama, cuida, não tá passando. Tá com horário reduzido. Ou seja, ô Globo, você tá cortando o horário da novela para valorizar a Copa do Mundo. A Fernanda virou e falou comigo assim, como que eu posso suportar uma coisa dessa? Eu tô com ela, tá? Tô com ela. Tô com a Fernanda nessa. Crítica, Globo, o horário da novela é sagrado. Não mude o horário do jogo. Conversa com a FIFA e muda o horário. Como é que você perde o horário de quem ama, cuida à noite? Como é que você tem só 15 minutos de um capítulo tão importante como tá acontecendo? Exato. Não pode. Não dá pra aceitar. Eu tô com a Fernanda. A Adriana tá presa. Quando que a Adriana podia estar solta já. Fernanda falou isso aqui, ó. Ela falou, já podia estar solta. Mas o que acontece? O Silan, cuidando da Catarina, também reclamou. Que é um horário onde Catarina vai estar com ele no colinho aqui, ele vai estar acompanhando o capítulo. E aí? A Globo vai e tira o horário da novela. Não pode negócio desse. Não Então, pode. Que todos os jogos passem para as 2, 3, 4, 5 horas da tarde, no máximo 7, mas 9 horas da noite, não mexe nesse horário, não. É horário 9h30 sagrado. É sagrado, porque Não aí tem tá jeito. atrapalhando. Nós estamos tendo que rebobinar, pegar no Globoplay e rebobinar. Só quem é do passado sabe o que é isso. Rebobinar
a fita pra poder assistir a novela. Isso Vambora. é um caos. Vambora, porque senão nós vamos ficar muito revoltados aqui e não dá pra ficar não, porque hoje é sexta, papai. E aí tem Brasil mais pra frente. É Fechou? isso aí. Tamo junto. Um abraço, até o próximo programa, galera.